E aí, cabecinhas, tudo bem? Aqui é a Raíssa Lemos, do blog Lendo a Vida. E no vídeo de hoje, nós daremos continuidade ao conto O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe, neste primeiro projeto aqui do canal, que é ler um ou dois contos de cada coleção de contos que eu tenho aqui, de terror e horror, visto que nós estamos no nosso especial Outubro Dark aqui no canal. E eu espero de coração que vocês estejam gostando. Obrigada a todos aqueles que curtiram o último vídeo e que comentaram também. E se você ainda não viu, não assistiu o último vídeo, eu vou estar deixando o link aqui no box de descrição ou então aqui como vídeos recomendados, ok? Vai lá e assiste para poder você entender o restante da história. E antes da gente dar continuidade à leitura do texto, eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas impressões que eu tive até agora. E antes de qualquer coisa, eu já quero dizer que eu estou muito intrigada com essa nova forma de terror que eu descobri, de terror, de horror. É uma coisa assim claustrofóbica, é uma coisa angustiante, sufocante, a gente se sente na pele realmente do personagem. Trata-se da história de uma pessoa que foi condenada por algum crime, mas esse crime ainda não nos foi revelado no texto, e só pode ser alguma coisa muito séria, muito grave, porque o terror que essa pessoa sente do que estão fazendo com ela é muito grande. Então eu acredito que deva ter sido alguma coisa muito séria, muito grave que ela fez. A gente consegue sentir na pele tudo aquilo que o personagem está passando. O autor é excelente em descrever cada detalhe e a gente se sente dentro da história. Olha só, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Não foi fácil segurar toda a minha ansiedade até agora, porque a minha vontade era de terminar o conto o mais rápido possível, porque estou muito curiosa para saber o que foi que essa criatura fez, que ele está sendo assim tão maltratado, que ele está com tanto medo. Ele só pode ter feito alguma coisa muito séria, não é possível. Ou então ele está sendo assim injustamente punido por pessoas muito cruéis. E eu percebi até que ele tem assim devaneios. Ele começa a pensar que as pessoas que estão punindo ele, ao invés de serem pessoas, são criaturas. Ele tá passando tão mal, dá uma impressão que na realidade ele está passando mal a todo momento, porque ele tem tipo muitas alucinações. Pelo menos é isso que eu estou percebendo do conto até agora. Mas vamos parar com esse blá 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 e vamos dar continuidade à leitura, ok? Minha pesquisa não possuía propósito algum e, de certo, não prometia esperança, mas uma vaga curiosidade levou-me a continuá-la. Afastando-me da parede, decidi cruzar a área do local. Primeiro, caminhei com extrema cautela, pois o piso, embora de material aparentemente sólido, estava coberto por um visco traiçoeiro. Por fim, tomei coragem e avancei com passos firmes, tentando atravessar a distância da forma mais reta possível. Tinha dado 10 ou 12 passos quando a bainha rasgada da túnica se emaranhou em minhas pernas. Pisando sobre o tecido, levei um tombo violento e caí com o rosto no chão. No atordoamento da queda, não me dei conta de imediato de uma circunstância um tanto quanto perturbadora, que, nos instantes seguintes, chamaram minha atenção, enquanto ainda estava prostrado no chão. Notei que meu queixo estava apoiado no chão da prisão, mas meus lábios e a parte superior da minha cabeça, embora parecessem em uma elevação menor do que o queixo, não encostavam em nada. Ao mesmo tempo, minha testa parecia umedecida por um vapor pegajoso e o cheiro característico de cogumelos podres alcançou minhas narinas. Estiquei o braço e estremeci ao descobrir que havia caído exatamente à beira de um poço circular, cuja dimensão, é claro, eu não tinha meios de aferir naquele momento. Tateando a alvenaria sobre a margem, consegui deslocar um fragmento e o deixei cair no abismo. Por alguns segundos, escutei atentamente as reverberações que produzia ao se chocar nas laterais do poço enquanto caía. Por fim, ouvi o ruído de queda n'água, seguido por estrondosos ecos. No mesmo momento, atentei para um som que vinha de cima e que me pareceu o de uma porta sendo aberta depressa e depois rapidamente fechada, revelando uma nesga de luz que, por um brevíssimo instante, iluminou as trevas ao meu redor.
Pude ver com clareza a desgraça que havia sido preparada para mim e louvei o oportuno acidente que me fez escapar da morte. Mas um passo antes da queda e o mundo não me veria mais. A morte da qual acabara de escapar era típica das que eu costumava considerar fantasiosas e frívolas nas histórias que contavam sobre a Inquisição. Havia, para todas as vítimas de sua tirania, a alternativa de optar por uma morte com as piores agonias físicas ou uma morte com os seus piores horrores morais. Eu estava destinado à segunda. Devido ao longo sofrimento, meus nervos encontravam-se à flor da pele, a ponto de tremer com o som da minha própria voz, tornando-me, sob todos os aspectos, uma vítima perfeita para o tipo de tortura que me aguardava. Com o corpo inteiro tremendo, cambaleei de volta às paredes, resoluto a aparecer encostado nelas, em vez de me arriscar no terror dos poços que, em minha imaginação, concebia estarem espalhados por toda a masmorra. Em outro estado de espírito, poderia ter coragem para terminar de vez meu sofrimento, pulando em um desses abismos. Mas havia me tornado o mais covarde dos covardes. Também não conseguia me esquecer do que ler a respeito de tais poços, que a extinção imediata da vida não fazia parte de seus tenebrosos planos. O espírito assim atribulado impediu que eu encontrasse o sono por longas horas, mas finalmente tornei a cochilar. Quando despertei, encontrei mais uma vez ao meu lado um pão e uma jarra com água. Uma sede ardente me consumia e esvaziei a jarra em um só gole. A água devia conter alguma droga. Mal terminei de beber e fui tomado por uma sonolência irresistível. Um sono profundo desceu sobre mim, um sono de morte. Quanto tempo durou? Não sei dizer. Mas quando tornei a abrir os olhos, pude enxergar tudo ao meu redor. Graças a um forte clarão de luz sulfúrica, cuja origem não pude determinar de prontidão, pude ver o tamanho e o aspecto do meu calabouço. Em relação ao tamanho, enganaram-me completamente. A circunferência completa das paredes não excedia 25 metros. Por alguns minutos, a descoberta causou-me uma preocupação inútil. Deveras inútil. Afinal, o que poderia ser menos importante sob as terríveis circunstâncias nas quais me encontrava do que as dimensões do cárcere? Contudo, a alma nutria um interesse ferrenho por insignificância, e ocupei-me especulando onde havia me equivocado ao calcular a dimensão do local. Por fim, acabei descobrindo. Em minha primeira tentativa exploratória, contara 52 passos, até o momento da queda. Eu devia estar, naquele ponto, a 1 ou 2 passos do pedaço de tecido no chão. Na verdade, quase completara uma volta completa na cripta. Então, adormeci e, ao despertar, devo ter andado na direção contrária, supondo assim que o circuito era 2 vezes maior do que de fato era. A confusão mental em que me encontrava impediu que percebesse que havia começado a volta com a parede à esquerda e terminado com a parede à direita. Eu também me enganara quanto ao formato do local. Tateando enquanto caminhava, me deparei com vários ângulos e, por isso, tive uma impressão de grande irregularidade. Quão potente é o efeito da mais completa escuridão em alguém que desperta da letargia ou do sono. Os ângulos eram simplesmente algumas sutis reentrâncias, nichos intervalados. A prisão era quadrada. O que eu tomara por alvenaria agora me parecia ser ferro ou algum outro metal. Em imensas placas cujos encaixes e junções formavam as tais reentrâncias. A superfície deste recinto metálico era grosseiramente revestida com os artifícios horrendos e repulsivos, oriundos das superfícies macabras dos monges, figuras de demônios com aparência ameaçadora, formas esqueléticas e outras imagens ainda mais assustadoras espalhavam-se desfigurando as paredes. Notei que as silhuetas dessas monstruosidades eram nítidas, mas as cores pareciam desbotadas, indefinidas, como se em decorrência da atmosfera úmida. Reparei também no chão,
que era de pedra. No centro, abria-se o poço circular, de cujas mandíbulas eu escapara. Era o único em toda a prisão. Enxerguei tudo isso com os olhos turvos e muito esforço, pois meu estado havia se alterado bastante durante o sono. Jazia agora deitado de costas, com um corpo estendido, em uma espécie de estrutura de madeira. Eu estava firmemente atado a ela, por uma tira comprida que parecia de couro. Perpassava meu corpo, atando os meus membros, deixando livres apenas a cabeça e o braço esquerdo, de modo que eu pudesse, com certo esforço, alcançar comida em um prato de barro ao meu lado no chão. Vi que, para meu horror, a jarra havia sido levada. Digo horror porque uma sede intolerável me consumia. Tal sede fora estimulada de propósito por meus torturadores. A comida que me serviram era uma carne extremamente condimentada. Olhando para o alto, inspecionei o teto da masmorra. Ficava a uns 10 ou 12 metros acima da minha cabeça, construído de madeira semelhante às paredes que me ladeavam. Em um dos painéis, uma figura muito singular capturou minha atenção. Era um desenho do tempo, como costumava ser representado. Mas, em vez de uma foice, o que ele parecia trazer nas mãos, à primeira vista, assemelhava-se à imagem de um gigantesco pêndulo, como o que vemos nos relógios antigos. Havia algo, porém, na aparência desse objeto que me levou a examiná-lo com mais concentração. Enquanto o fitava diretamente sobre minha cabeça, pois estava em cima de mim, exatamente nessa direção. Imaginei vê-lo em movimento. Um instante depois, o que julguei imaginação provou ser realidade. O seu oscilar era breve e, é claro, lento. Observei por alguns minutos, sentindo medo vago, porém, mais curioso do que qualquer outra coisa. Por fim, exausto de contemplar aquele vagaroso pendular, voltei meus olhos para os demais objetos da cela. Um ruído sutil me distraiu e, olhando para o chão, vi que vários ratos enormes o atravessavam. Haviam saído do poço que ficava à minha direita. Brotavam das profundezas aos borbotões. Apressadamente, com olhos esfaimados, atraídos pelo cheiro da carne. Foi necessário muito esforço e cautela para espantá-los. Deve ter se passado 30 minutos, talvez uma hora inteira, pois não era possível ter uma noção precisa do tempo antes que eu olhasse para cima novamente. O que vi então me deixou confuso e perplexo. O oscilar do pêndulo aumentara em quase 1 metro e, por conseguinte, sua velocidade também estava maior. Contudo, o que mais me perturbou foi a impressão de que ele havia descido. Percebi então, com um horror evidente, que sua extremidade inferior era formada por uma lâmina fulgurante de aço em forma de arco, com uns 30 centímetros de comprimento de uma ponta a outra. As pontas estavam voltadas para cima e a parte de baixo parecia tão afiada quanto uma navalha. Também como uma navalha, parecia maciça e pesada, oriunda de uma sólida e larga estrutura que, afunilando-se ao longo do fio, era mais estreita na extremidade. Estava presa a uma pesada haste de metal e produzia um som sibilante enquanto oscilava no ar. Eu já não duvidava do triste fim que a inventividade monástica em modalidades de tortura havia me reservado. Os agentes inquisitoriais, de certo, haviam tomado conhecimento de que eu descobrira o poço, cujos horrores haviam sido destinados para um dissidente tão impávido quanto eu. O poço, típico do inferno e considerado pelos rumores como a última tule de todos os castigos, fora um mero acidente que evitara o mergulho fatal naquele buraco. Sabia que o fator surpresa ou uma armadilha que me conduzisse ao tormento constituíam um importante componente de toda a grotesqueria das mortes nas masmorras. Ao descobrirem que evitei a queda, já não cultivavam mais o plano demoníaco de me atirar no abismo. Assim, na falta de outra alternativa, uma morte diferente e mais suave me esperava. Mais suave. Cheguei a esboçar um sorriso em meio à agonia, diante do emprego de tal palavra.
De que adianta relatar as longas horas de pavor, mais do que mortal, durante as quais só me restava contar as vibrações cada vez mais velozes da lâmina de aço. Ela descia em minha direção, centímetro por centímetro, com uma proximidade que só podia ser averiguada em intervalos que pareciam uma eternidade. Os dias se passaram, muitos dias, provavelmente, até que a lâmina, por fim, se aproximou tanto que já era possível sentir seu hálito acre bafejando em meu rosto. O odor pungente do aço penetrava em minhas narinas. Eu rezava. Fatiguei os céus com rezas, suplicando que a lâmina do pêndulo descesse de uma vez. Tomado por um louco desespero, esforçava-me para erguer o pescoço e ir de encontro ao oscilar da tenebrosa cimitarra. Então, acalmei-me de repente e me pus a contemplar com um sorriso a morte cintilante, como uma criança diante de um brinquedo raro. Adveio outro intervalo de total inconsciência. Deve ter sido curto, pois, quando recobrei os sentidos, não observei descida perceptível no pêndulo. Ou talvez tenha sido mais longo. Sabia que meus demoníacos torturadores monitoravam os desmaios que estava tendo. E era possível que interrompessem o oscilar quando eu estivesse desacordado. Ao recobrar a consciência, também me senti tomado por náuseas e fraquezas inexprimíveis, como se resultantes de um longo período de inanição. Mesmo em meio às agonias do momento, a natureza humana ansiava por alimento. Com doloroso esforço, estiquei o braço esquerdo tanto quanto as amarras me permitiam e alcancei os restos que os ratos me deixaram. Assim que levei a comida aos lábios, um pensamento indistinto de alegria, de esperança, acendeu-se em minha mente. No entanto, que esperança eu poderia contemplar? Era, como disse, um pensamento vago. Temos muitos que nunca se tornam concretos. Sentia que era de alegria, de esperança, mas sentia também que morrer antes mesmo de se formar por completo. Em vão, esforcei-me para recuperá-lo. O longo sofrimento ao qual estava exposto parecia ter aniquilado quase que por completo minhas costumeiras capacidades mentais. Havia me tornado um imbecil, um idiota. A vibração do pêndulo estava alinhada em ângulo reto com o meu corpo. Notei que a lâmina, em formato de lua crescente, fora projetada para atravessar o peito, na altura do coração. Rasgaria a sarja da túnica, completaria o movimento e repetiria a operação de novo e de novo. A despeito de seu oscilar assustadoramente cada vez mais amplo, eu calculava 9 metros ou mais. E do sibilante vigor com que descia, suficiente para rachar as paredes de aço. Ainda assim, rasgar de leve a túnica seria tudo o que, por vários minutos, seria capaz de fazer. Ao formar tal pensamento, detive-me nele. Não ousava ir além dessa reflexão. Concentrei-me nela com atenção insistente, como se, ao fazê-lo, pudesse interromper a descida da lâmina. Obriguei-me a refletir sobre o som que faria ao atravessar a roupa que eu usava. O arrepio peculiar que a fricção do tecido produziria em meus nervos. Concentrei-me nesses pensamentos frívolos até trincar os dentes hirto de tensão. A lâmina descia em um ritmo constante, aproximando-se. Eu experimentava um prazer perverso em contrastar sua velocidade descendente com a lateral. Para a direita, para a esquerda, em um amplo movimento. E o som que produzia parecia o grito lancinante de uma alma condenada ao inferno. Descia rumo ao meu coração, com o passo furtivo de um tigre. Eu alternava gargalhadas e urros, conforme uma ou outra ideia se tornava predominante em minha mente. A lâmina descia, inapelável, incansável. Vibrava a poucos centímetros de meu peito. Eu lutava, em fúria violenta, para tentar libertar o braço esquerdo. Estava solto, do cotovelo até a mão. Com grande esforço,
Podia alcançar o prato ao meu lado e levar a comida até a boca, mas nada além disso. Se pudesse arrebentar as tiras que me atavam acima do cotovelo, conseguiria segurar o pêndulo para interromper o movimento. Contudo, era mais fácil tentar impedir uma avalanche. A lâmina descia, sempre incessante, sempre inevitável. Eu arfava e me debatia a cada vibração. Encolhia-me em convulsões a cada oscilar do pêndulo. Meus olhos acompanhavam o pendular de um lado para o outro, com a avidez do desespero, mas despropositado. Eles se fechavam espasmodicamente na descida do pêndulo. Embora a morte pudesse ser um alívio, um alívio inexprimível. Não obstante, todos os meus nervos estremeciam ao pensar que bastaria que a máquina descesse um pouco mais para precipitar o machado afiado e brilhante sobre meu peito. Era a esperança que estremecia meus nervos, que fazia o corpo inteiro encolher. Era a esperança que triunfa em meio ao sofrimento, que sussurra nos ouvidos dos condenados à morte, até mesmo nas masmorras da Inquisição. Percebi que bastariam mais 10 ou 12 oscilações para que a lâmina entrasse em contato com a roupa que eu usava. E, com essa constatação, desceu sobre meu espírito a calma contida do desespero. Pela primeira vez, em muitas horas, ou quiçá dias, refleti. Ocorreu-me que a atadura, a tira de couro que me envolvia, era inteiriça. Não estava preso por cordas avulsas. O primeiro golpe da lâmina em qualquer parte da tira iria rompê-la, permitindo que eu me soltasse usando a mão esquerda. Mas como era temível, nesse caso, a proximidade da lâmina, o menor movimento para me desvencilhar poderia resultar em morte. Ademais, duvidava que os asseclas do torturador não tivessem previsto essa possibilidade, pensando em alguma maneira de evitá-la. Seria possível que a faixa cruzasse meu peito na direção do pêndulo, receando ver frustrada a última esperança? Ergui a cabeça, apenas o suficiente para conseguir enxergar bem o peito. A faixa envolvia meus membros e o tronco, em todas as direções, menos na região onde a lâmina poderia entrar em contato com ela. Eu mal repousara a cabeça novamente, quando adejou em minha mente o que posso descrever apenas como a parte que faltava para completar a ideia de salvação que mencionei antes. A ideia que me ocorrera pela metade, de maneira indeterminada, quando levei a comida aos lábios febris. Finalmente, pude vislumbrar o pensamento completo, débil, não de todo são, não de todo definido, mas ainda assim completo. Comecei de imediato com a energia nervosa do desespero a tentar sua execução. Durante muitas horas, a vizinhança imediata da estrutura de madeira onde eu estava deitado estivera lotada de ratos. Eram ferozes, destemidos e vorazes. Fitavam-me com seus olhos vermelhos, como se aguardassem apenas que eu quedasse imóvel para me fazer de presa. Com que tipo de alimentos, pensei, eles estavam acostumados no poço? Haviam devorado, a despeito de todos os esforços que fiz para espantá-los, quase todo o conteúdo do prato. Eu me habituara a oscilar a mão sobre o objeto. Por fim, a monotonia inconsciente do movimento deixou de produzir efeito. Em sua voracidade, os ratos cravaram repetidas vezes suas presas afiadas em meus dedos. Esfreguei o que sobrara da carne oleosa e apimentada em todas as partes que pudesse alcançar da faixa que me atava. Então, erguendo a mão do chão, prendi a respiração e fiquei absolutamente imóvel. No início, os animais esfoimados ficaram surpresos e assustados com a mudança, com a interrupção do movimento. Recuaram alarmados. Muitos regressaram ao poço. No entanto, isso durou apenas um instante. Eu não contara em vão com sua voracidade. Constatando que eu permaneci imóvel,
Um ou dois mais ousados subiram no estrado de madeira, farejando a faixa. Isso pareceu sinal para que todos os demais avançassem. Saíram em novos grupos do poço. Agarravam-se à madeira, escalando-a. Pulavam aos montes sobre meu corpo. O movimento cadenciado do pêndulo não parecia perturbá-los. Evitando as oscilações, ocupavam-se com a faixa besuntada. Apertavam-se, amontoavam-se sobre mim em uma multidão sempre crescente. Contorciam-se em minha garganta. Seus lábios frios buscavam os meus. Estava quase sufocado por sua pressão em meu corpo. Uma repulsa inominável crescia em meu peito e enregelava com opressiva viscosidade meu coração. Mais um minuto e o esforço chegaria ao fim. Senti perceptivelmente o afrouxar da faixa. Julgava que já deveria estar rasgada em mais de um local. Com uma determinação sobre-humana, permaneci imóvel. Eu não me equivocara em meus cálculos, nem suportara em vão. Constatei, afinal, que estava livre. A faixa pendia de meu corpo, roída em pedaços. Contudo, o golpe do pêndulo já pairava sobre meu peito. Cortara a saja da túnica, rasgara o forro interno, atingira-me mais 2 vezes e uma dor lancinante espalhou-se por meus nervos. Porém, chegara o momento de escapar. Um gesto de mão foi o bastante para espantar meus redentores, que fugiram em uma tumultuosa pressa. Com um movimento firme, cauteloso e lento, encolhi-me e deslizei para o lado, livrando-me das amarras e escapando da cimitarra. Por ora, pelo menos por ora, estava livre. Livre, mas ainda nas garras da Inquisição. Mal havia descido do leito de horror e pisado no chão de uma pedra da masmorra e o movimento da diabólica máquina cessou. Foi erguida por uma força invisível até o teto. Essa foi uma lição que armazenei no fundo do meu coração. Cada movimento meu estava sendo, sem dúvida, vigiado. Livre, mas acabara de escapar da morte de uma modalidade de sofrimento para ser entregue a outra muito pior. Pensando nisso, volvi alucinadamente os olhos para as paredes de ferro que me enclausuravam. Algo estranho, uma mudança que de início não pude perceber com clareza, havia ocorrido naquele local. Por vários minutos de lânguida e trêmula abstração, ocupei-me com conjecturas vãs e desconexas. Durante tal período, descobri enfim a origem da luz sulfúrica que iluminava a cela. Vinha de uma fissura de um pouco mais de 1 centímetro de largura e se estendia em volta da prisão na base das paredes, que pareciam e eram completamente separadas do chão. Tentei em vão olhar por aquela abertura. Quando estava me levantando, após minha inútil tentativa, compreendi o mistério da alteração do cômodo. Havia observado que, embora as silhuetas das figuras nas paredes fossem nítidas, as cores pareciam embaçadas e indefinidas. Essas cores haviam adquirido, ou estavam adquirindo por um momento, um brilho surpreendente e intenso que conferia às figuras espectrais e diabólicas um aspecto que teria apavorado até mesmo nervos mais firmes do que os meus. Olhos demoníacos, com uma vivacidade feroz e sinistra, fitavam-me por toda parte, em uma míriade de direções, antes invisíveis, agora brilhavam com o fulgor lúgubre de uma chama da qual não podia convencer minha imaginação ser falsa. Falsa? Respirava sentindo em minhas narinas o vapor do ferro aquecido. Um odor sufocante invadira a câmara. Um brilho cada vez mais intenso irrompia dos olhos que fitavam a agonia que me encontrava. Um vermelho ainda mais vivo espalhava-se nas reproduções horrendas de sangue. Ofegante, lutava para conseguir respirar. Não havia dúvida quanto ao objetivo de meus torturadores. Ah, homens incansáveis! Ah, homens diabólicos!
Encolhendo-me, afastei-me do metal incandescente para o meio da cela. Diante da destruição incendiária que se aproximava, a ideia do frescor do poço surgiu em minha alma como um bálsamo. Corri até sua borda mortal. Esforcei-me para enxergar o abismo. A chama incandescente que provinha do teto iluminara suas profundezas. Ainda assim, por um momento desvairado, meu espírito recusava-se a absorver o que eu via. Por fim, a compreensão se impôs. Invadiu com violência minha alma. Gravou-se a ferro e a fogo em meu vacilante raciocínio. Ah, falta-me a voz. Horror. Ah, qualquer horror menos este. Com um grito agudo, corri da margem do poço e, enterrando o rosto nas mãos, verti lágrimas amargas. O calor aumentou rapidamente e mais uma vez olhei para cima, estremecendo como se tomado por um calafrio febril. Uma nova mudança se operara na cela, agora em seu formato. Assim como antes, foi sem sucesso que tentei estimar ou compreender o que estava acontecendo. Entretanto, a dúvida não perdurou muito tempo. A vingança dos inquisidores havia sido apressada por minhas 2 fugas. E não era mais possível enfrentar o rei dos terrores. O local antes era quadrado. Percebia então que 2 dos seus ângulos de ferro haviam se tornado agudos, e os outros 2, por conseguinte, obtusos. A tenebrosa diferença em pouco tempo se intensificou, com um som abafado e um rumor de gemidos. Rapidamente, a cela mudou de formato, tornando-se um losango. Todavia, a alteração não cessou. Eu não esperava nem desejava que cessasse. Eu poderia ter grudado as paredes incandescentes contra o peito, como uma vestimenta de paz eterna. A morte, concluí, qualquer morte, menos o poço. Tolo. Como não poderia ter atinado antes que era para o poço que o ferro em brasas ao meu redor me impelia? Como resistia ao seu calor? Como resistia ao seu calor? E mesmo resistindo, como suportar sua pressão? E o losango diminuía de largura, mais e mais, com uma rapidez que não deixava tempo para a contemplação. O centro, evidentemente, seu ponto mais amplo, aproximava-se da abertura do poço. Eu recuava, mas as paredes me pressionavam indefeso para mais e mais perto. Por fim, não havia senão um espaço mínimo para apoiar meu corpo queimado e contorcido no solo firme da prisão. Parei de lutar, mas a agonia que sentia na alma encontrou vazão em um grito final de desespero, vibrante e duradouro. Sentindo que cambaleava à beira do abismo, desviei os olhos. Chegou então aos meus ouvidos um alarido dissonante de vozes humanas, o som vigoroso de muitas trombetas, um ruído grave como de 1000 trovões. As paredes flamejantes desabaram. Um braço estendido segurou o meu justamente quando meu corpo estava prestes a cair desacordado dentro do abismo. Era o general La Salle. O exército francês invadira Toledo. A Inquisição estava nas mãos dos inimigos. Nossa, minha gente, quantas emoções, hein? Mas calma aí que ainda temos mais 4 linhas que eu acho que serão muito úteis para a compreensão do texto. O general Colbert, conde de La Salle, entrou em Toledo em 1808, colocando um fim temporário à Inquisição, que começara em 1478. Os julgamentos voltaram a acontecer alguns anos depois, mas foram definitivamente abolidos em 1834. Agora sim. Minha gente, que história, hein? Que reviravolta, que coisa incrível. Eu estou assim totalmente abismada com a capacidade desse autor de deixar a gente totalmente dentro de tudo que está acontecendo. A gente se sente, em algumas vezes, sufocado
tocado, tanto quanto o próprio personagem. A gente sente, é como se a gente sentisse exatamente o que ele está sentindo naquele momento. Todo o pavor, todo o medo e às vezes até um pouco da própria dor. E pelo menos foi isso que eu senti enquanto eu lia. Mas eu gostaria de saber da sua opinião. O que você achou do conto? Já deixa aqui nos comentários. Se você já leu outros contos do autor e tem uma opinião sobre ele, deixa aqui também. Porque como você pode perceber, eu sou novata se tratando de Edgar Allan Poe. E, gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Que estejam gostando aí do nosso especial Outubro Dark. E se você, assim como eu, também tiver ficado intrigado ou intrigada com o conto e tiver gostado e quiser ler mais contos de Edgar Allan Poe, eu vou estar deixando o link para a compra deste livro aqui no box de descrição. E mais uma vez eu repito, está um arraso. Então entra através deste link, adquira sua edição para ler juntinho comigo. É isso, minha gente, um beijo e até o próximo vídeo.